everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos mais uma vez e vamos checar então o que teremos na aula do dia. Let's go! Então, a aula de número 6 é uma aula de revisão e avaliação. So, pay attention, let's go! So, let's start the class with this picture. Vamos começar a aula com essa imagem. Aqui nós temos dois tipos aqui de cenário. Você vê que uma árvore está viva, né? Está bem cuidada, e a outra já está aí sofrendo em outra estação, porque nós vamos falar sobre problemas ambientais, sobre como nós podemos fazer, né, para diminuir o impacto das nossas ações no meio ambiente. E essa pergunta aqui eu quero fazer para vocês para começar aqui a nossa reflexão. What environmental problems do you know? Qual tipo de problemas ambientais você conhece? Pense aí na sua cidade, na sua comunidade, qual tipo de problema ambiental você já ouviu falar, você conhece? E agora nós vamos ver então alguns deles, né, que são comuns na nossa sociedade. Então, o primeiro problema ambiental que nós vamos colocar aqui é o plastic pollution. Plastic pollution, a poluição que acontece por meio de plástico, né? O uso excessivo, o descarte em lugares indevidos. Então, the first problem here, o primeiro problema aqui é plastic pollution, ok? The second one, let's check it. O segundo, né? Air pollution, air pollution. You can see a lot of factories, você vê aí várias fábricas, né, a fumaça sendo propagada. Então, o segundo problema aqui é air pollution, a poluição do ar, ok? And the third one, o terceiro, water pollution, a poluição da água. Então, nós temos aqui plastic pollution, air pollution and water pollution, ok? Então, falando sobre isso agora, nós vamos ler um texto utilizando esses problemas ambientais aqui, né, para a gente começar a reflexão, falando sobre medidas, o que nós podemos fazer para diminuir o impacto das nossas ações no meio ambiente e também aquilo que nós não devemos fazer para que isso aconteça também, ok? Pay attention, vamos lá. Então, aqui o nosso texto, né, como ele já está todo contextualizado aqui na aula, tem essa imagem aí que vocês podem ver. Toda vez que tiver uma imagem no texto, ela pode já te ajudar a interpretar o texto. É uma pista visual sobre o assunto que vai ser abordado no texto. Então, nosso tema aqui, antes da gente começar, você já pode ver aqui uma palavrinha que é conhecida, planet, e aí, love, você já ouviu falar, planet, mais uma vez, e destacando as palavras que você possa conhecer o significado. Day, que significa dia, olha só, family, que é muito parecido com a língua portuguesa, use, plastic, ok? Então vamos ler aqui junto o texto. Taking care of the planet, taking care of the planet, cuidando do planeta. E aí diz assim, we love our planet, we love our planet, nós amamos o nosso planeta. So we take care of it every day. So we take care of it every day. Então nós cuidamos dele, né? Todos os dias. Every day. We don't throw trash on the ground. We don't. E aí prestem bastante atenção aqui no don't. We don't throw trash on the ground. Nós não jogamos lixo no chão. And we don't waste water. Olha o don't aqui de novo. We don't waste water. Nós não desperdiçamos água. Então, essas frases que estão destacadas aí, você já percebe que são frases negativas e eu estou fazendo uso desse auxiliar. Don't. Vamos já falar mais sobre ele. Então, para terminar aqui essa parte do texto, my family doesn't. Olha só. É negativa também, mas tem uma diferença. Aqui é don't e aqui é doesn't. My family doesn't use too many plastic bags and doesn't cut trees. Olha o doesn't aqui de novo.
doesn't cut trees. A minha família não usa muito plástico, bolsas de plástico, né, sacolas, e não corta as árvores, ok? Vamos seguindo então aqui. Aqui ele vai falar sobre a escola. At school, na escola, students don't ignore, don't. Preste atenção aqui, essa palavrinha está se repetindo muito, ó. Nós temos o don't e o doesn't. Don't e o doesn't. Essas palavras estão se repetindo muito no texto, porque nós estamos falando de frases negativas aqui e vamos já explicar sobre isso. Então, at school, students don't ignore recycle bins. Os alunos não ignoram aqueles cestos de lixo coloridos que são específicos para reciclagem. They separate paper, glass and plastic. Eles separam papel, vidro e plástico. E aqui no finalzinho tem uma frase. Together we protect nature because a healthy planet is our home. Diz que juntos nós protegemos a natureza porque um planeta saudável, healthy, planet is our home, é a nossa casa, ok? Então aqui nós destacamos algumas palavras utilizando a forma negativa para a gente dar uma olhada nisso. We don't throw. Todas as vezes que eu quiser formar uma frase negativa no presente simples, ou eu vou usar o don't ou o doesn't antes do verbo principal. Nós vamos já lembrar aqui qual é a diferença entre eles. Então, we don't throw trash on the ground and we don't waste water. Nós não jogamos, ele está falando de um hábito, né? Por isso que é o simple present. Nós não jogamos lixo no chão e não desperdiçamos água. Como é uma frase negativa no simple present, eu uso don't, que é a abreviação de do not, quer dizer a mesma coisa, e eu vou usar com esses sujeitos aqui. I, you, we e they. Ok? Mas aqui já mudou. My family doesn't use too many plastic bags and doesn't cut. Por que que eu não usei o don't aqui? Porque quando for terceira pessoa do singular, eu vou fazer uso do doesn't, né? E qual é a terceira pessoa do singular? He, she and it. Quem ficou junto aqui? A vírgula. He, she and it. Essa é a terceira pessoa do singular. E quando o sujeito for um desses, eu não posso usar o don't, eu tenho que usar o doesn't. Mas não apareceu nenhum deles aí, né? Não apareceu o pronome, mas eu tenho que ver qual pronome pode substituir o sujeito. Por exemplo, my family, eu estou dizendo ela, it. It doesn't use too many plastics, ok? Porque he é ele, she é ela e it é ele ou ela para animais, objetos, coisas, fenômenos da natureza, ok? E a terceira frase, at school, students don't ignore recycling bins, they separate paper, glass and plastics. Então aqui eu usei o don't e não o doesn't, porque eu estou falando dos alunos, deles, ok? Ok? Então até aqui nós vimos a forma negativa do simple present, né? O uso do don't e do doesn't. Doesn't para a terceira pessoa e don't para as demais, né? Ele vem antes ali do verbo principal. E agora nós vamos para outro assunto, por isso que eu apareci aqui para conversar com vocês. Até aqui foi o present na forma negativa e agora nós vamos falar do futuro, ok? Então estejam atentos que a gente vai fazer essa mudança de assunto. Prestem bastante atenção. Então, olha só, falamos sobre o presente, agora é o futuro. Life in the year 2100. Olha só, a vida no ano de 2100. Está fazendo aqui uma previsão de como será a vida, né, nesse ano. Então, está dizendo aqui, ó, people will live. People will live. As pessoas irão viver. Então, se eu tenho esse verbo aqui, ó, live, quer dizer morar,
ou viver, se eu coloco um will, ele automaticamente é transformado aí para o futuro. Então, people will live in smart cities, vão viver em cidades inteligentes, with green buildings, com construções verdes, né? Áreas verdes também, and clean air, e ar limpo. E aqui tá falando cars will fly, olha só, fly, voar. Se eu coloco o will aqui, ele já passa para o futuro. Cars will fly in the sky, os carros vão voar no céu, so there will be no traffic. Então, não haverá o quê? Trânsito, ele está falando, né? Robots will work in offices and homes, que os robôs irão, olha só, work, trabalhar, will work, já passa para o futuro, in office and homes, and they will help, olha só, help, ajudar, will help, irão ajudar, with many tasks, ok? Let's go ahead here. And students will learn in virtual reality classrooms. Tá dizendo learn é aprender. Então, se eu digo will learn, estou passando para o futuro. Students will learn in virtual reality classrooms. Aqui vocês já sabem o significado. Teachers will appear, que os professores irão aparecer, as holograms, and lessons will be fun and interactive. Então, todas as previsões para a educação, né, aqui dizendo que as aulas vão ser de realidade virtual. Então, eu quero que vocês foquem aqui, né, nesses verbos aqui. Many families will travel to the moon for vacation. Many families, muitas famílias, travel, viajar, will travel in the future to the moon for vacation, will stay, ficarão, né, in space hotels, aqui dá para entender o que é o significado, and will look at the stars. Life will be very different and full of amazing technology, que a vida será, olha só, será cheia de tecnologia incrível, né? A vida vai ser diferente e cheia de tecnologias incríveis. Então, vocês viram aí que é só acrescentar o will, que eu passo o verbo para o futuro, ok? Então, vamos falar aqui sobre esse tipo de texto, né? Vamos dar uma pincelada nisso aqui. Narrative text, um texto narrativo, foi um texto que nós colocamos aqui para vocês, que nós estamos narrando como que vão ser as coisas, né, no futuro. Então, ele é um texto que conta uma história ou descreve acontecimentos reais ou imaginários, seguindo uma sequência de fatos, como nós descrevemos aí o que vai acontecer, quando, né, baseado aí em hipóteses, né, em um cenário imaginário. Ele serve para quê? Para entreter, informar ou transmitir experiências, criar imagens e situações na mente do leitor, como foi a situação com esse texto, organizar os fatos em início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui eu destaquei no texto o que cada parágrafo ele é. Então, primeiro, introduction, e a partir lá que ele vai descrevendo, né, o que vai acontecer, como que cada setor da sociedade vai funcionar. É o development, o desenvolvimento, e por último, né, nós temos a continuação aí do desenvolvimento. Depois dessa parte aí, robots, nós temos a outra parte, students will learn, que vai ser a continuação, né? E por último, nós temos a conclusion, a conclusão. Então, é assim que é utilizado, é para isso que serve um texto narrativo. E você viu que o texto lá estava todo no futuro, utilizando o will. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Acompanha aqui comigo. O futuro simples com will. Vocês viram aí eu colocando ele antes dos verbos principais, transformando eles para o futuro. Futuro simples com will é usado para falar sobre ações, eventos ou situações que acontecerão no futuro. E os principais usos, previsões, que era o que nós estávamos fazendo, decisões no momento da fala, promessas e ofertas,
e expressar certeza sobre o futuro, ok? Mas nós temos uma estrutura a ser seguida para montar essas frases, né? Com o futuro simples, aqui com o will, e é essa daqui. Olha só, eu tenho que escolher um sujeito. I will study. Study é estudar. Quando eu coloco o will, ele passa para o futuro. I will study. We will have robots. We will have robots. Olha só, nós teremos robôs, né? Então aqui have é o verbo ter. Se eu coloco o will antes dele, ele passa para o futuro. E aí nós temos a forma negativa. Vamos dar uma olhada aqui. Na forma negativa eu posso usar will not or won't. That's the same. É a mesma coisa. Will not or won't. Qual é a diferença entre eles? É que um é abreviado, né? Quer dizer a mesma coisa, mas uso de uma forma mais abreviada. Então, você pode colocar ou will not or won't. Qualquer uma dessas expressões, dessas palavras, vai estar correta se você quiser montar uma frase negativa, tá? Então, você escolhe qual que você quer utilizar. Então, I will not work tomorrow. Se quando eu falo assim, ó, I will work. Work é trabalhar. Esse verbo passa para o futuro. I will work. Eu vou trabalhar. Se eu quiser dizer que não, o que eu vou colocar? I will not. Ou I won't. Ok? Teacher, mas a negativa não é don't, você citou o don't, mas aquilo é no presente e agora estamos falando do futuro. Então, quando eu for montar frases negativas no futuro, ou eu vou usar will not or won't. Need é o verbo precisar. Então, estamos falando do futuro. We won't need cars. Nós não vamos precisar de carros, né? Segundo o texto lá. Poderia colocar will not. O que você acha? Poderia, que é uma frase negativa e significa a mesma coisa, só que uma coisa mais abreviada. Ok? Então, vamos ver aqui o exemplo. Vamos completar com will or won't. E aqui está a dica para a gente formar uma frase afirmativa. Temos aí, we have a picture of a city on Mars. A gente tem uma cidade aí, uma imagem com uma cidade em Marte, né? E a gente vai completar de acordo com a imagem, de acordo com o que está sendo pedido e também de acordo com o texto que a gente leu na nossa aula. Então, é uma frase no futuro afirmativa. Eu vou usar will or won't. Vocês acham? Vou usar will. Live é o verbo morar. Então, ele está falando assim, people will live on Mars. Né? As pessoas irão morar, ok? No futuro. Por que eu usei o will e não won't? Porque é uma frase afirmativa. E por que eu estou usando will e won't? Porque eu estou falando do futuro, ok? Vamos ver aqui o próximo exemplo. E aqui, olha só. Robots cook our food. Dizendo que os robôs vão fazer a nossa comida. It's nice, that's nice. Legal essa parte aí. Então, olha só, afirmativa, né? Vou usar will or won't. É uma frase afirmativa, então já tá fácil ter aqui, né? Vou usar will. Enquanto que lá no presente simples tinha um para a terceira pessoa, um para as demais, no futuro é a mesma coisa para todos, né? Afirmativa coloca will, negativa won't, ok? And here we use paper books. We use paper books. Aqui você tem we have a picture of someone reading on the cell phone. A gente tem a imagem de alguém lendo aqui no celular. E aqui é negativa. Então, vou usar won't. Ou poderia usar will not. No futuro, não uso doesn't nem don't, ok? Então, tá dizendo que as pessoas não vão usar livros de papel. And the last one, a última.
última, vai dizer assim, students have virtual classes. Que os alunos terão, né, afirmativa aqui, ó, aulas de realidade virtual. Will. Ok, então vimos o presente simples, vimos aí o futuro, o uso do will e do won't, will para frases afirmativas, won't negativas. Espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo da aula. Nós ficamos por aqui. Bye, bye!